Olá, Inês, estás boa? Olá, tudo bem, Sofia? Ah, Depois de muito tempo, tão bom te ver. É verdade. Como tens estado? Tenho estado bem a trabalhar. Pronto, já acabei a faculdade, o mestrado. Agora estou a dedicar só ao meu trabalho e à minha família e aos meus projetos. E agora estás a trabalhar onde? Na escola? Sim, estou a trabalhar como auxiliar de ação educativa numa escola. Pronto, não estou a exercer a educação social, mas estou a trabalhar. É uma experiência, estou a adquirir experiência. Não na área que eu precisava, mas também, pronto, estou a descobrir outras áreas de educação. Ah, Pronto, eu estou a trabalhar num projeto e comecei com a anorexia porque foi o que aconteceu comigo, a minha experiência. Mas também estou a tentar ajudar outras pessoas ou tentar ouvir pessoas com diferentes problemas também. Ah, e que possam também ter. Porque somos a ver, é tudo ligado, interligado, não é? Porque, tanto. E, está tudo ligado à anorexia, à parte da bulimia, anorexia, tudo, está tudo interligado, é tudo uma coisa geral, não é? E então é bom conhecer histórias de outras pessoas e que tenham passado como a gente passou e como a gente sofreu e Claro. inspirar outras pessoas que também passaram pelo mesmo, não é? E eu sempre me inspirei pela tua história, né? Porque tu também passaste por um mau bocado desde a tua infância. E eu gostava que tu falasse um pouco sobre ti. Ah, Sei que já escreveste um livro e que finalmente escreveste o teu livro e já publicaste, não é? E eu Sim, gostava muito que falasse um pouco ah, sobre a tua, até agora, como é que foi o teu processo em relação à tua paralisia cerebral e como é que tu tens adaptado, que tratamentos é que fizeste. Ah, Claro que a parte negativa e a parte positiva disso tudo. Yeah. E o que é que isso te inspirou? olha, pronto, eu nasci com paralisia cerebral, mas vou recuar muito antes, pronto, o parto, a minha mãe teve uma gravidez normal, como todas as mães, só depois no parto eu nasci com duas circulares apostadas do cordão umbilical. Tive um mês internado, os médicos não diziam que o que se passava por um primeiro, a primeira abordagem foi numa urgência médica, depois os meus pais correram vários médicos, foram à fisiatria do Hospital Fernando Fonseca, onde eu fui seguida pela doutora Ana Cadete. Comecei a fazer fisioterapia fora, pronto, ali no Cacém, onde eu vivia. E depois também fui a outros médicos, fui à clínica de Santo António, onde receitaram, pronto, botas ortopédicas. Eu nasci com a pegar um, pronto, mesmo no limite daquela contagem dos bebés. Entretanto, fui, aos 3 anos fui para o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, mas foi um processo muito lento, porque eu não, por exemplo, eu caía, eu levantava-me e caía. Aos 2 meses a médica disse que eu ia para a natação para bebés por causa do meu andar, das minhas pernas, das minhas mãos. Pronto, a partir dos 3 anos, quando eu entrei no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, comecei a fazer terapias, terapia ocupacional e a terapia da fala, mas também fazia fora, ou seja, os meus pais
investiam mais nas terapias fora do centro do que no centro, percebes? No centro de medicina nunca os meus pais questionavam várias coisas e ela, a doutora Helena, nunca tinha respostas, nunca tinha soluções. Então os meus pais tiveram que ir para fora da Alcoitão à procura de soluções, correram vários médicos. ah, Pronto, fui seguida na Clínica de Santo António, fui seguida também ali no Rui. Eu fazia terapia ocupacional com o Rui e terapia respiratória com o Carlos. Foram os meus terapeutas até aos 20 anos, pronto. E depois foi o colégio, porque, pronto, eu ainda usava fralda, ainda tinha vários coisas dos bebés, então eu no colégio, haviam colégios que nunca, para não aceitavam assim, ahm, essas crianças. Depois eu no colégio eu tinha duas fisioterapeutas do CECD, ali do Centro de Mira Sintra. Entretanto, no primeiro ano eu ainda estava no Miribi com a parte do ATL, mas sempre com o apoio dos meus avós, porque os meus avós também iam comigo à natação, à ginástica, à fisioterapia, então eu vivia com os meus avós, apesar de ir à casa dos meus pais durante o fim de semana, os meus avós eram ali um apoio da minha mãe. Entretanto, eu no primeiro e no segundo ano eu fui para uma escola onde não me aceitavam bem, sofri bullying pela professora e pelos mais pela professora, não tanto pelos meus colegas. Mas em relação aos trabalhos de casa e aos testes, a minha mãe ia todos os dias à casa da minha avó fazer os trabalhos. Muitas coisas que eu aprendi foi em casa, dos meus avós. A minha avó estimulava muito a fala, por, porque eles faziam várias técnicas, por exemplo, gravavam músicas para eu repetir, fiz muitas cópias, fiz muitas contas, pronto. Os meus avós também estimulavam muitos jogos, iam de férias para o Algarve, eu andava de bicicleta, faziam muitos jogos. Depois no segundo ano ainda continuei nessa escola, e depois no terceiro ano lá fui para a escola ali ao pé de António Sérgio. No terceiro e quarto ano as coisas ficaram, pronto, tinha uma funcionária para mim, por causa também das minhas questões da bexiga, do almoço, da mochila, tinha o ATL, também conseguia fazer as atividades até ao quarto ano, pois no quinto ano na António Sérgio foi o pior, porque, pronto, mudei de escola, mais disciplinas, mais pessoas. E no quinto e no sexto ano, eu fui seguida por uma doutora, a doutora Helena, que era de Lisboa por causa do concerto, porque eu não conseguia me concentrar nas aulas. Depois, derivada disso, tive mais problemas de concentração, mas sempre tive boas notas. Foi que comecei a ter bullying, no sexto ano, tiravam os óculos, tiravam um material escolar, pronto, sempre havia conflitos com as raparigas, no sexto até ao nono, mas a nível escolar tinha o apoio pronto, da minha professora, da professora Carla, da professora dos apoios, e tinha o apoio dos meus professores e da minha diretora de turma. Depois, no décimo ano, eu fui para a Ferreira Dias, entrei no curso técnico de turismo, fiz os 3 anos do curso. Na Ferreira Dias, ahm, pronto, dependia das alturas, comecei a dar-me mais com rapazes do que com raparigas, as notas, pronto, eu fui uma boa aluna. No segundo ano do curso, eu estagiei na Câmara Municipal de Sintra, no Departamento de Turismo, e depois estagiei na Casa do Elétrico. Foi aí que o meu orientador me propôs fazer uma PAP sobre o turismo inclusivo, turismo para pessoas com deficiência, e foi um dos projetos que eu também consegui foi o primeiro projeto escolar que eu consegui interligar a deficiência com o turismo.
Depois eu queria ir para a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, não consegui, pronto, ir. Ahm, tive que, pronto, os exames não conseguiram, fui à segunda fase. Foi aí que a gente se conheceu na Escola Superior de Educação João de Deus. Pronto, o primeiro ano correu bem, o segundo ano foi assim um bocadinho mais complicado, depois chumbei. Mas este chumbo também fez-me perceber, crescer enquanto pessoa, enquanto. Também foi um crescimento muito intelectual e pessoal, não é? Depois, repeti o estágio, fui para o bairro 6 de Maio, estive a estagiar num bairro, foi das melhores experiências que eu tive. Entretanto, fiz novamente os exames nacionais e fui, não consegui, mais uma vez, então fui. Sim, Eu num bairro trabalhei com jovens eu trabalhei com crianças do período escolar dos 6 aos 12 e depois com jovens dos 12 aos 18. E eu num bairro de 6 de Maio vi muita coisa, miúdos com problemas cognitivos, com problemas sociais graves. E foi aí, desse estágio, a partir desse estágio, que eu quis ingressar para a licenciatura em Educação Social. Pronto, eu estagiei depois a licenciatura, tive uma boa experiência, fui muito bem acolhida, tanto pelo corpo docente como pelos colegas, porque os meus colegas eram todos mais velhos, já tinham filhos, já tinham outras experiências. Depois foi a parte também da vida académica, da praxe, eu não fiz a praxe no primeiro ano, eu fiz a praxe no segundo ano, lá por incentivo das minhas colegas. O primeiro estágio foi no IDS, no Instituto de Desenvolvimento Social ali em Carnide, mas foi, pronto, como era a pandemia, era numa fase de pandemia, fomos todos para casa, fiz um projeto sobre a saúde mental e como é que os jovens iam regressar à escola, depois do Covid. E depois, pronto, no terceiro ano da licenciatura, estagiei no mesmo sítio, já numa abordagem de educação especial, ou seja, fiz ali um cruzamento entre o trabalho de educador social e o trabalho do Centro de Educação Especial. Estava a acompanhar uma jovem com necessidades educativas e aí faziam a parte mesmo de estudo, a organização do estudo, o planeamento de trabalhos. Depois tinha as turmas, que eu com as turmas estava a fazer jogos de grande interação, pronto, também as interações de casa, a trabalho também de psicologia, também é uma área que eu gosto. Pronto, e agora, depois ingressei no mestrado de Educação Especial, porque era uma área que eu já queria há muito tempo, acho que sempre foi aquela área, apesar das várias áreas que eu já tive, turismo, animação, educação, sempre foi a área da educação especial, não só pela paralisia cerebral, mas também por eu ter a paralisia e querer ajudar as outras pessoas, a parte das patologias. E pronto, e agora sou mestre em educação especial. Pronto, fiz voluntariado numa escola de primeiro ciclo, como técnica de CAF, e agora estou como auxiliar de educação também no AEF. Pronto, e o meu livro. uau! Ahm, Tu progrediste muito na tua carreira e também tu superaste essa doença com sucesso, né? Essa tua parte negativa. E agora, como é que tu fazes ver a ti, olhando para ti o que tu passaste, e o que é que tu fazes ver, e o que é que te inspirou a ser uma pessoa mais motivada, com mais força? Como é que tu te sentes agora? Eu agora, eu às vezes sinto muito insegura, porque eu tenho uma mania de me comparar um bocado às outras pessoas, sabes? Sempre foi assim, eu sempre. Ai, desculpa. Eu sempre
Eu sempre me comparei muito aos outros, sempre, principalmente às raparigas, como sempre sofri bullying pelas raparigas, sempre me comparei muito. Eu como valo é que eu tenho um suporte familiar muito extenso, a minha mãe, o meu padrasto, os meus avós, a minha tia, o meu pai, apesar de tudo, mas sempre fui um bocado estereotipando e adaptando também à realidade. Pronto, quando eu lancei os cientistas especiais, houve uma pessoa que me disse: Tu tens que assumir e vamos para a frente. E foi isso também que eu não. Como é que eu tenho de explicar? Eu não assumia assim. Pronto, dizia às pessoas que tinha e às vezes falava. Mas quando lancei o livro, eu acho que tive que ter aquele empurrão daquela pessoa, o meu padrasto e da minha mãe, para assumir com a maior naturalidade que tinha que tenho a paralisia cerebral, não é? Porque, pronto, não, nota-se um bocado na fala, nas mãos, mas era um bocadinho, na altura eu tinha 16, 17 anos, na altura, antes de lançar os cientistas, era muito raro eu dizer que tinha, era muito, não o expressava com tanta naturalidade como se expressa agora, percebes? Isso também é um trabalho muito interior de aceitação de nós próprios. Tendo ou não tendo a patologia, é um trabalho muito grande a nível interior. E isso também que me fez chegar onde cheguei. Pois, exato. Ah, isso também influenciou-te na tua parte, como vou dizer, social, certo, com os amigos, na escola, interagir com as pessoas, não foi? Sim, Ah, foi. também, isso também implicou na tua, como vou dizer, na tua dieta, nos teus afazeres da tua rotina diária. Também tiveste fases que estavas bem, mas tiveste fases que estiveste mal, não é? Um, como é que foi lidar com o dia a dia? Tu tinhas alguma dieta específica? Tu tinhas alguma coisa alguma medicação específica que tinhas que tomar? A nível da paralisia, não. Mas a nível, por exemplo, pronto, fiz muitas terapias. ahm, E ainda agora o ginásio, pronto, tento, às vezes fujo um bocado ao ginásio, mas os meus pais lá me dizem que tens que ir ao ginásio, porque o ginásio também é uma forma, eu estou muito parada, eu estou sempre em casa, só saio para trabalhar, então também tenho que arranjar outros hobbies em casa, mais o ginásio, a parte física, a motora, por se eu deixo também sair de casa, por exemplo, de ir trabalhar ou ir com os cães à rua, a minha parte motora, fica pior, como a minha fala, como as minhas mãos. Eu tenho que estar sempre também a fazer coisas e, por exemplo, eu na minha rotina, por exemplo, eu antes de viver com a quando vivia com a minha avó, e a minha avó fazia-me tudo, posso dizer que a minha avó lavava-me o cabelo, fazia-me a cama, fazíamos praticamente tudo. Depois, aos 15 anos, quando ela faleceu, eu fui viver com os meus pais, com a minha mãe e com o meu padrasto. E aí eu notei uma grande diferença. Eu não sabia fazer a cama, não sabia me lavar, não sabia me vestir, não sabia pentear o cabelo, não sabia lavar os dentes. Estou a ser o mais sincero possível. E foi a partir dos 15 anos que eu comecei a viver com os meus pais, com a minha mãe e com o meu padrasto, que também a rotina, tive que entrar na rotina, tive que estereotipar rotinas, metas e estratégias também para conseguir fazer o meu dia a dia. Posso dizer que eu agora sou muito mais ativa, como por exemplo na altura que eu fui estudar para Lisboa, quando nós estudámos juntas. Para mim era uma confusão eu ir para Lisboa sozinha e eu posso dizer que eu hoje vou para Lisboa sozinha e conheço Lisboa inteira. E andar de transportes públicos sozinha, só andava, por exemplo, do Cacém até a Amadora ou do Cacém até a Sintra, sozinha.
Não ia para Lisboa sozinha, tinha que ir com a minha mãe, pronto. Agora, mais ou menos, já consigo meter rascar sozinha em Lisboa mesmo. Quando ela ia sozinha, de autocarro, pronto. Mas eu estou um é um método, tens também adaptar o método também às tuas dificuldades e às tuas barreiras. E foi isso que foi muito trabalhado aqui em casa ainda hoje. Trabalho-se um bocadinho em casa. Também referiste que durante a tua infância até agora sofreste muito bullying. Um, e também foi também não só pelo teu aspecto físico e também pela tua patologia. Um, como é que te sentiste nessas fases? Eu sei que não são fases boas de recordar, mas como é que tu te sentiste nessa fase? O que é que eles te diziam? Tipo, insultavam-te, a teu físico, isso fazia com que tu Muito. não tenhas Por vontade exemplo, de hoje ficar em casa, de diziam que voltar eu para era frente. feia, que eu era gorda, pronto, mas isso. Diziam que eu nunca iria conseguir aquilo que tenho, diziam também que eu nunca conseguiria chegar à faculdade. Não só de pessoas, minhas conhecidas, pessoas da minha idade, como pessoas mais velhas. Porque, pronto, o pessoal da nossa idade às vezes não tem depende também da educação e da maturidade que têm, mas muitas das vezes as pessoas que me insultam e que me provocam são mulheres muito mais velhas que eu. E isso faz muita impressão, percebes? Por exemplo, a malta da nossa idade, que se calhar pronto, não viveram naqueles tempos ou não tiveram a educação que têm, mas agora também o leque de pessoas diferentes, já temos pessoas com várias sexualidades e vários tipos de género no nosso país e no mundo, e a aceitação das pessoas com necessidades educativas também já são vistas de outra forma. Mas na minha altura, não. Na minha altura ainda era um bocadinho tabu de teres uma pessoa com necessidades educativas numa sala de aula, por exemplo. De teres um amigo com necessidades educativas e depois as pessoas associam sempre as pessoas com necessidades educativas às pessoas de cadeira de rodas, que não falam, que não veem. Mesmo eu no Cláudio Ramos disse a verdade, eu mesmo a minha maneira de vestir, as minhas unhas, o meu cabelo, os meus gostos musicais, os meus gostos pessoais, impactavam e ainda impactam as pessoas. Por exemplo, eu tenho determinados gostos que as pessoas veem aquilo como maldade, como outras coisas, percebes? Pelos meus gostos musicais e pelas pessoas que também são minhas amigas e partilham desses gostos, percebes? Isso hoje em dia, principalmente, outra vez nas mulheres, impactam muito. Aquilo que eu tive que fazer é, às vezes, ignorar, às vezes, falar com a minha mãe, com o meu ciclo pequeno de pessoas e tentar também desmistificar isso. E nas palestras que eu dei também falava muito disso, falo muito disso, que é desmistificar também aquilo que nós somos enquanto pessoas e metemos também no calça os meus pais. A minha mãe diz muito isso, que é calçar os sapatos do outro, temos no lugar do outro. Isso é o mais importante também, e isso também acaba por fazer parte deste processo. E agora, tipo, quando tu olhas para ti, tipo, ao espelho, quando tu olhas para ti, para o teu corpo, para o teu físico, como é que te sentes? Tu aceitas-te da forma que tu és? Tu já te assumiste que aquilo que tu passaste já foi uma experiência para ti e agora vês isso como para ir para a frente? Como é que tu te olhas ao teu físico? Como é que está a tua autoconfiança? Depende dos dias, depende dos dias. Há dias que pronto, estou mesmo.
mal, mas a minha autoconfiança é como eu estava a dizer, é um processo também diário, não é só ir ao ginásio, também é saúde mental. Eu no outro dia dizia muito isto, a falar muito disto cá em casa, que é, porque o aspecto físico conta. Não, primeiro nós temos que ver a nossa saúde mental, que é o mais importante, e eu vi períodos, tanto na morte da minha avó, como depois, que a minha saúde mental estava mesmo baixo, enquanto estou muito baixo, é muito, pronto, a minha sorte é que eu tenho um núcleo familiar que não me dá espaço, principalmente a minha mãe, que me dá espaço também de falar sobre isso e desmistificar os vários assuntos, pronto, isso é o mais importante. Claro. Ah, pronto, é importante não perder a esperança e continuar, não é? Tu escreveste um livro, não foi? Como é que se chama o livro? Sim. O meu Cientistas livro chama-se Especiais. Cientistas Especiais, Sentimentos Especiais de Pessoas com Necessidades Especiais, pronto. O livro é só para ter dois capítulos, o primeiro e o segundo capítulo, e depois acabou por ter quatro capítulos, também derivado às coisas que eu passei e às pessoas que entravam na minha vida, pronto. Isso é uma homenagem que eu faço à minha avó e ao meu avô. A morte da minha avó foi muito complicada porque eu fui criada com a minha avó desde os 2 meses aos 15 anos e praticamente estava com ela todos os dias, era com ela que eu vivia. E faz também uma homenagem às pessoas que passaram pela minha infância. E depois no segundo capítulo conto um bocadinho da história da minha paralisia, não aprofundo muito as terapias que fiz, mas falo um bocadinho da minha experiência, um bullying que eu sofri. Depois o terceiro capítulo fala as histórias e desabafos de amor, que é ali um período da minha adolescência, onde não são só as minhas histórias, mas histórias que eu ouvi de outras raparigas assim, com quem eu convivi. E fala muito também do facto de eu sempre ter amigos rapazes e ouvir muito aquilo que eles diziam. E as emoções, porque eu sou uma pessoa muito emocional, e as várias emoções que as pessoas sentem também é assim uma pequena abordagem, mas o principal foco do meu livro é o primeiro capítulo, claro. Claro. Yeah, é muito inspirador aquilo que tu fazes, a mensagem que tu estás a passar às outras pessoas que têm necessidades especiais. Isso faz ver que tu és uma pessoa especial também, não é? Uh, e eu gostava também de te agradecer por teres aceitado esta conversa. Entre nós já há muito tempo Nada, que a gente não se tinha visto e é sempre é bom verdade. ouvir as experiências de outras pessoas e para que isso inspire outras também, não é? É Uh, verdade. porque se formos a ver, quando se fala em tópicos como qualquer outra doença, que seja saúde mental, anorexia, tudo isso, são tópicos que ficam sempre escondidos e as pessoas nunca falam sobre isso. Por isso que eu tive esta ideia deste projeto, porque vai levar a fazer com que isto seja visto por outros olhos, não é? Porque a gente vai ao médico Exatamente. e diz, olha, eu não estou, Eu não a minha estou cabeça bem, não está mas bem, não estou bem, mas não há muito que fazer sobre isso, não é? Porque as pessoas dizem, ok, põe-te em lista de espera, mas não, não te ajudam. por exemplo, eu no estágio, eu às vezes passava-me no estágio, porque pronto, nessa aluna que eu estive a acompanhar, os pais nunca, por exemplo, houve uma pergunta nos questionários como é que vem a vida futura da filha, se a filha iria precisar depois com psicologia, ou psicólogo, terapeuta, ou, ou outras pessoas fora de contato de saúde, percebes? Porque também porque o preconceito das pessoas às vezes é vai ao psicólogo, está maluquinho. Não.
Mas isto não é ir ao psicólogo porque estou maluquinho, não. É, vais ao psicólogo porque também precisas e é uma necessidade, é uma terapia. Eu acho que todas as pessoas deviam fazer terapia, na minha opinião. Não por serem maluquinhas, entre aspas, mas por terem essa necessidade. E os cientistas sociais também veio demonstrar um bocadinho isso, que foi, eu não conto só a minha história, eu conto a história da minha família e das pessoas que estiveram comigo naquela altura e ainda estão. Isto. E os programas de televisão, por exemplo, o único programa de televisão que a minha mãe foi ao Goxa, porque eles insistiram com a minha mãe para ela ir ao Goxa. Para ela também contar um bocadinho a história dela, que também é a minha história, não é? Mas isto não é só a minha história, também é a história da minha família e a história das pessoas também que viveram isto tudo comigo, principalmente os meus avós e a minha mãe, não é? E eu, quando vou às palestras, eu fiz palestras depois de ter lançado os cientistas especiais, e muitas jovens raparigas perguntavam-me como é que é, por exemplo, a história do amor próprio, a mostra de ti própria. Como é que eu fazia? Porque os adolescentes de hoje em dia não sabem o que é, por exemplo, amor próprio. Isso chocava-me. Isso chocava-me porque é o autoconhecimento, és primeiro conhecer-te a ti próprio, e aí resolveste enquanto pessoa, enquanto ser humano, e depois quando começaste a ajudar outras pessoas e enquanto também técnica superior de educação social, eu tive que fazer esse trabalho contínuo. E não sei se partilhas essa opinião, quando tu ajudas alguém, tu primeiro tens que conhecer a ti própria e depois tentar, através das tuas experiências, dar ferramentas às outras pessoas. E é isso que eu tento também agora, não tendo em exercer, mas com os pequeninos também tento também adaptar um bocadinho pronto, a minha prática. Yeah. Gostavas de deixar alguma mensagem a pessoas que queiras dar o exemplo? Gostavas de dizer alguma coisa? Sim, Ah, olha, a primeira coisa é nunca desistirem daquilo que vocês querem, lutarem por aquilo que querem, mesmo que toda a gente vos critique, mesmo que toda a gente vos deite abaixo. A segunda coisa é falem com a vossa família, com as pessoas de vocês, mesmo que não tenham uma estrutura familiar boa, tentem comatar essa dificuldade. Eu acho que é isso. obrigada, Inês. Obrigada por aceitar esta Obrigada, eu. conversa. Foi muito bom falar contigo, foi muito ver, bom te ver. Muito Vamos bem. retomar a nossa conversa um dia que eu for a Portugal, ah, mais cara a cara. Ah, Cara a cara, é verdade. Ahm, obrigada. Espero que tenhas Obrigado, gostado. eu. Ah, Se yeah, quiserem seguirem os centros especiais no YouTube, no Facebook, no Instagram. ahm, ok, sim. Obrigada, Inês. Obrigado, eu. E, e boa sorte para ti. Obrigado igualmente, Fia. Obrigada. Tchau. Tchau.